Entre os dias 28 e 30 de janeiro, foi cometido o CONAE 2024, Conferência Nacional de Educação. Neste evento foi aprovado o texto do Plano Nacional de Educação de 2024 até 2034. O evento serviu para direcionar os rumos da educação, que já vão de vento em popa, não? Militantes progressistas expuseram suas razões para varrer do debate quem pensa diferente. Está formando militante mesmo, né? Estou formando sim. A gente precisa manter viva a militância na sala de aula. Enquanto enfeitavam o discurso a respeito de um dos piores sistemas educacionais do mundo. O jovem brasileiro, educado em qualquer escola, é um sujeito depressivo, sem esperança, que acha que trabalhar e pagar contas é algo totalmente supérfluo. Enquanto isso, ele se autodestrói no videogame, Eu gosto. na sua zona de conforto, Eu gosto. ou na zona mesmo. E para abordar o tema, temos aqui os mais iluminados e educados sujeitos do mundo, quiçá deste quarteirão também, viu? Olha, não sei não, viu? Felipe Trielli, Olá. a elegância gramatical. Legal. Como se chama mesmo? Luquinha. Lucas Osnogato, Luquinha. o nosso homilíaco. Eu. Arthur Machado, né? O nosso correspondente em Bruxelas, Nosso- da Elite Global. O nosso Tábato do Amaral, o nosso Tábato, homem da educação. Nosso garoto grande. Nosso Paulo Freire. Educado na Suíça. Paulo Freire de pantufas. E esse que vos fala. Paulo Freire de pantufas. Não, ele tem um passado Paulo Freireano, né? Tem. O pessoal andou desenterrando. Fala, Não. Paulo Freire. Vão encontrar tudo aí. Educação Se forem humanística desenterrar integrada. o meu passado, Não, agora sem zoeira, quando eu vi a entrevista do Arthur falando da escola dele lá, que ele tinha uma escola, ele falando da educação humanística integrada, não sei o quê, ele tava meio que falando, olha, esse negócio do Paulo Freire nós não fazemos aqui, só que sem falar o nome do Paulo Freire. É malandro, safado. Olha só, a gente nunca fez o Paulo Freire. Obviamente, já caí no erro de citá-lo, entendeu? Mas isso foi antes da minha conversão. Você vê, isso só reflete o tamanho da minha salvação. Só isso. Olha, eu já li Osho, entendeu? Pô, já tive que ler Paulo Freire, já citei, mas foi um erro na minha vida enorme. Isso mostra só o tamanho da salvação. É por isso que na carta de Pedro, acho que 1 Pedro, fala que os anjos olham para a história da salvação com assombro. É por isso. Esse é um exemplo, cara. Esse cara aí não, Paulo Freire aqui no céu não, senhor. Você não vai trazer esse cara que leu Paulo Freire. Vamos mudar esse cara antes de vir. Imagina São Gabriel vindo aqui contar pra Virgem Maria que tava nascendo o Messias pra ajudar um sujeito desse. Ele vai, rapaz, O cara sai fala do assim, não, céu. Ele lá. aquele rapaz ali do Xvideos, deixa entrar, mas Paulo Freire não. E o Arthur foi embora. Arthur, obrigado. Com a Eu fui consideração. conferir se estava gravando, para não dar uma de Kimpaim aqui depois no meio do programa e falar, pô, não tá gravando. Agora, sem brincadeiras e sem desenterrar podres do passado, que todos nós temos, né? O cara já- fica introspectivo. Aquele silêncio, né? Não, essa coisa educacional, pô, quantas coisas eu já li, já fui fã, gostava de Imagine, achava linda aquela música. Imagine, achava... Nossos professores Eu também. diziam que essa música era boa. Então, a gente, cada um com o seu passado. Um longo passado nas costas, como dizia um amigo meu. O meu é menorzinho. O meu é menorzinho. Diferente de certas mulheres que têm um longo futuro pelas costas. Muito bom. Hoje em dia, alguns homens hoje- também. Quer dizer, hoje em dia, pelo menos, tem essa igualdade, né? Agora, os homens também têm futuro longo pelas costas. É isso. Mas e aí? Pronto, é tudo igual. Qual é a desse PNE aí? Qual foi a treta? Qual foi? Explique. É legal, eu imagino que se o PT está no governo e eles tomaram conta do negócio, não deixaram ninguém falar, e já planejaram a educação para daqui a 10 anos, eu acho que o Brasil está resolvido, né? A educação está Educação inclusiva, de qualidade. Nota 10. Já vinha numa toada crescente, né? De, Afinal, 12 anos de PT já fizeram a educação. O nosso, sim, explodiu. Todos os testes internacionais mostram que nossos estudantes são, assim, promissores, né? Citando o nosso guru. Citando... Pior que a Zâmbia, Serra Leoa, Paraguai. Cara, mas eu vi uma das notícias, inclusive, sobre o CONAE, eu nunca sei. CONAE,
é que uma das coisas que os professores estavam reivindicando é que essas medições internacionais não tinha que fazer mais. Tipo assim, estamos indo mal na medição internacional, vamos parar de medir então, cara. Não vamos mais participar disso. Assim, tô sendo traído no sofá, tira o sofá, né? É mais ou menos isso. Os caras querem acabar com os internacionais, como é que não diz? Os índices, as medições internacionais. É isso. Essa é a solução para a educação. Até porque se você não medir, né? Quem é que vai dizer que piorou? Lá no briefing eu explico, tá? A informação é o seguinte, a preocupação principal deles é equidade, igualdade, qualidade de vida e felicidade. Esses são os índices que mais importam para os estudantes brasileiros. Português, matemática, ciências, enfim, tudo isso é desnecessário. Ou seja, vamos ter um monte de crianças empáticas que não sabem fazer furar uma parede, botar um parafuso no... Posso defender botar aqui um parafuso não, pior. Posso defender aqui o cara não consegue botar um quadradinho naquele brinquedinho. Vai virar realmente uma nação de idiotas. Em defesa do PT aqui, fazendo aqui um advogado do... Não vou dizer que ele é o diabo, porque senão depois ele fica chateado comigo, o PT. O diabo. Tecnicamente, a educação, no sentido clássico tradicional, é uma educação para a felicidade, né? E a derrocada se deu, o Arthur bem sabe, ele entende mais dessas coisas do que eu, quando, de fato, se criou essa coisa da educação prática, do negócio de formar... Né? Exatamente, de formar o profissional e não formar um ser humano. O que diferencia, nesse caso, é o que era a felicidade. Exatamente. Era a busca da felicidade. Exato. A contemplação de Deus. Aí a treta é, qual é a felicidade e qual é o critério que orienta? Porque, então, no fundo, toda educação... ela está baseada, ela não surge do nada, um programa pedagógico. Ela está baseada numa visão do que é o ser humano. E a visão do que é o ser humano é que dita Se você pegar, por exemplo, no começo do Trivium. 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 É porque é Trivium, né? Trivium. One, two, Trivium. Tem o One View, Two View e o Trivium. Eu tenho um amigo que tem uma música muito bonita que chama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tem uma banda de 1, 2, 3. Vai lá, vai, segue. O que eu tava falando? Do Trivium. No início do Trivium. A irmã, não sei se o prefácio é dela ou de uma outra pessoa, mas fala assim, a educação ela é intransitível. Ela não tem um fim, ela é um fim. Né? A educação é justamente isso. A educação, no caso clássico, para a felicidade, mas a felicidade quanto contemplação divina, né? Você consegue chegar e se alinhar ao Logos, né? Logos divino. Porque, assim, nessa visão mais clássica da felicidade, o que é você ser plenamente? O que é você ser? O mais pleno é você ser o que Deus quis que você seja. Isso. E você ser o que Deus... Para que Deus te criou? Você está o mais perto disso. Para chegar a isso, você precisa contemplar a Deus e ele tem que estar na jogada. Não adianta tirar Deus. Você precisa aprender determinados ofícios que vão te possibilitar ir para esse caminho, né? Então aí você tem o Trivium, Quadrivium, enfim, né? Depois aí começa o século XVIII, XIX, começa aquele inchaço populacional. O Arthur sabe melhor do que a gente. Tá quieto, e aí começa com essa coisa da educação cidadã. Cara, olha só, o que me irrita no CONAI, em particular do CONAI, nossa história da educação é toda uma catástrofe. Eu acredito que ela vira essa desgraça toda depois do iluminismo. Mas o problema do CONAI, e é o problema do PT, é que a gente não está nem mais discutindo o currículo. Se fosse currículo, aquela história, o cara tá botando a ideologia de gênero, que estão botando, a questão brigando com a água. Isso, óbvio, cara, já é ruim o suficiente, porque há muito tempo eu digo isso, que a escola hoje, se eu pudesse salvar o meu filho de alguma coisa, não somente a alma dele, digo salvar no Brasil, né? Salvaria da escola, porque ela promove uma amputação intelectual. Então, a gente promove eunucos e depois pede para eles serem férteis. Agora você vai produzir, mas você castrou um moleque, não tem nada demais. Então, o problema do CONAI é que eles estão, novamente, além da maldade curricular, e isso é um problema que o PT, aliás, é uma coisa que o PT faz muito bem. Outro dia eu estava falando com o nosso editor, eu falei isso, até fiz no Twitter, falei, cara, a esquerda, ela vem com causas para promover interesses. Então, eles usam essas causas, igualdade, felicidade. E, obviamente, quem não quer ser feliz? Quem não quer ter um respeito a
não igualitarismo, mas uma igualdade, pelo menos ontológica, né? Se não prática, todo mundo quer. Só que o PT vem, a esquerda vem com essa história e aqui ela enfia interesses que são maléficos. Então, assim, o problema do CONAI é a sua estrutura, é sindicalista, é o MST, são órgãos políticos. Então, a educação no Brasil, e o CONAI está sendo o prego no caixão, ela virou um ato político. Aliás, tem um programa do Joel, que ele fala de educação no 5º, e ele fala exatamente isso. A educação no Brasil virou um ato político. E esse, para mim, esse é o grande problema. E aí você, cara, o resto, todas essas questões de onde ela veio, os problemas que vieram da instrumentalização da educação, que basicamente virou ou para botar dinheiro no bolso ou comida na barriga, e que tem que ser também, óbvio, porque a galera precisa viver, né? Mas não é só isso. Toda essa redução, essa amputação intelectual, sim, agora vem de longa data. Para mim, a virada de página da destruição intelectual é o iluminismo. Mas, ó, você falou uma coisa, a gente tem falado aqui desde o começo do programa, que o PT, não sei o quê, mas, cara, o PSDB, a Tabata, essa galera toda, o social-democracia é a mesma merda, né? PSOL. Em questão de educação, porque a diferença é basicamente assim, um é mais sindicalista e o outro é mais woke, mas é a mesma coisa. Inclusive, o pessoal, como forma é o mesmo... O pessoal reclama, não, hoje em dia meu filho ele não precisa aprender para passar de ano, que tem a progressão continuada, e tem não sei o que, isso não foi o PT que inventou. Exato. Foram os tucanos, começou aqui em São Paulo, e depois a coisa se espalhou, né? E tem um grande denominador comum quando você olha para a educação no Brasil, que é, de fato, tá todo mundo alinhado, né? Todo mundo alinhado na proposta do que fazer com a educação, e está alinhado que essa proposta ela tem como fim último enfiar dinheiro no bolso dos amigos que colocam a proposta em circulação, né? Então sempre tem... ninguém que está dizendo que não tem que pôr dinheiro na educação, que os estudantes não tem que ter... Pô, tá cheio de escola aí com problema estrutural, escola que alaga, escola que... Se você for pesquisar, se você for digitar escola enchente no Google Notícias, só que no estado de São Paulo, que é o estado de São Paulo, que tem uma das melhores infraestruturas, etc., você vai ter um monte de desgraça. O problema é o seguinte, é que esses problemas estão acontecendo, o nego tá colocando dinheiro em compra de dispositivo eletrônico, de tablet, do diabo do absorvente... Merenda... E etc. E nada está sendo feito. Merenda, tudo bem, né? Mas o Não, desvio de merenda. Isso, o desvio da merenda. Falso, né? O Alckmin brigando, saindo na mão com as crianças. Botando dinheiro no bolso de meia dúzia de empresários. Exato. E aí, quando você vai ver os índices, você vai ver a performance dos alunos, aquilo ali não faz diferença nenhuma. E aí a gente entra num problema que é meio brasileiro, só para complementar aqui, que não é só nessa parte estrutural. Por exemplo, livro didático. Se o cara que escreveu o livro didático é amigo do cara do MEC, aí ele compra 1 milhão daquele livro. Itamar não sei o que fez o Torto Arado. É um livro didático que as escolas adotaram. Por quê? Que é um livro medíocre. Mas adotaram, não tem... Agora, um monte de livro bom aí de clássico a USP tirou da FUVEST autores homens, agora é só autoras mulheres, como se isso representasse algum avanço. E aí a mesma coisa acontece, por exemplo, no judiciário. Né? Aí o cara faz um livro sobre uma coisa legal lá, e aí é obrigatório para o cara fazer, sei lá, no criminal o cara precisa ler aquele livro, é obrigatório para entrar, não sei onde. Então, assim, é um ciclo também de amigos que... Porque não é só o desvio de grana, o desvio da corrupção, 10% aqui por fora. Também tem esse lance assim, o meu amigo faz aquilo ali, pega ali, mesmo que o livro não for bom, mesmo que não sei o quê, e normalmente não é, né? Enfim. Tem o livro do Alan Bloom lá, que chama O Declínio da Civilização Ocidental. Ele tem um negócio que ele fala que é muito interessante. Ele fala, cara, a educação ela não está desvinculada dos objetivos que um país quer. Sua nata intelectual durante muitos séculos. Né? Você pega, por exemplo, alguns países, o que era o importante? Era ter um homem devoto. Né? Você pega na Itália, coisas que é? Vamos criar um cara devoto. Outros países, né? Um cavaleiro, um trabalhador. Né? Nos Estados Unidos, a ética do trabalho é uma ética muito presente. E aí ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, a democracia ela precisa de um cara
que goste da democracia. Como é que você educa um cara que gosta da democracia? Você vai ter que começar a derrubar um monte de coisas que às vezes que são valores muito mais maiores altos do que a própria democracia, às vezes. Porque a democracia é um mito também. É uma falha. E no Brasil, que é pior, que é uma democracia que nunca existiu de fato, né? Sempre foi um conluio entre meia dúzia de... Você educa para estupidez, né? Porque você só consegue manter gente... Você vai nesse grau de... Quem que vai votar nesses caras? Como é que alguém vota? Não vai ser nenhum gênio. Lógico, cara. Desculpa, Arthur, você ia falar, eu tinha... Não, eu ia botar assim, cara, eu vejo duas separações disso. A primeira, quando a gente fala de dinheiro, que a gente sempre falou dessa questão da movimentação financeira e que o Lucas falou dos investimentos físicos, a parte de dinheiro, grana, fala assim, educação tem a ver com investimento, aí eu concordo, acho que o Lucas falou isso, vem da década, um pouquinho antes do nascimento oficial da OCDE, ele tinha um outro nome, né, antes, mas era um órgão que era europeu e aí ele evolui para a OCDE. E ela é formada, cara, logo depois da Segunda Guerra Mundial, pelo que eles chamavam de paradigma do crescimento. Os Estados Unidos disse que o mundo precisava crescer e precisava que isso que é da felicidade, é resolver o problema da pobreza do mundo. E aí ele teve um trabalho em Chicago que eles associaram o investimento em educação com o crescimento econômico. Tanto que foi aí que a OCDE falou, fantástico, vamos trazer o currículo para dentro da OCDE, e é por isso que os múltiplos, quando você vê os testes, por exemplo, quem faz o teste, esqueci, acho que o PISA, né, tem uns 2 testes mundiais, é a OCDE. Se você olhar, não é a Unesco, é a OCDE. Quem faz aqueles testes, aquelas métricas de desempenho educacional, é a OCDE hoje. Então, essa parte da grana, e aí está associada com essa época. E aí sim, aí é instrumento de poder. É o cara olhando a educação falando, não é só um amiguinho da corrupção dos 10% de idade. É porque é uma afetação, uma forma de pensar. E aí eu digo que o problema dessa história toda, real, é pedagógico. Isso que foi a grande maldade da esquerda, aí eu concordo com você. Lula, Fernando Henrique, Tabata, Boulos, Darcy Ribeiro, Brizola, essa turma toda. Olha só, eu vou falar até de gente boa, tá? Cecília Meirelles, com a Escola Nova, o Anísio Teixeira, esqueci o nome dele agora. Tem outro cara, o Anísio Teixeira, o Cecília Meirelles, que participaram da reforma da nova Escola Nova no Brasil. Eles trouxeram a pedagogia socioconstrutivista. E essa pedagogia, e depois, junto com o currículo que foi influenciado pelo John Dewey, lá dos Estados Unidos, essa é uma pedagogia que parte do princípio que o homem reage a estímulos, somente. Porque o John Dewey foi aluno de um cara, que esqueci o nome dele agora, mas que foi aluno do outro, patrocinado por quem? Pelos Rockefeller, né? Que é o cara que montou, e foi o primeiro estudo psicológico que o homem não tem alma. Então ele achava que o homem basicamente era só um ser de estímulos. E aí ele formou um outro aluno, esse cara formou o John Dewey, e o John Dewey começou a implementar isso na educação. Vou fazer uma educação para o mercado de trabalho reagindo a estímulos. E, obviamente, o cara é malvadão, mas tem um aspecto histórico que eu queria falar, que é muito simples, que é também lembrando que nessa época os Estados Unidos estavam recebendo uma cacetada de imigrantes que não falavam inglês. Então, imagina, chegava um cara como o Lucas, chegou lá da Romênia, né, com a família, aí o cara olhava para aquilo ali e falava assim, cara, o que eu faço com esse cara? Eu vou ter que ensinar inglês para esse cara, vou ter que ensinar do zero uma porção de coisa para formar esse homem, essas habilidades todas, né, potência. Preciso botar esse cara para trabalhar. E aí, o John Dewey pega e fala, cara, eu vou fazer um ensino prático. Quer dizer, mesmo sem você falar inglês, você vai aprender certas coisas. Aí entra as escolas técnicas, entra o fim da abstração, entra o ensino prático, na veia. Ok. Aí os caras vão lá e em 6 meses o cara está numa escola técnica sendo eletricista sem falar inglês, né? E funcionou para a América, mas destruiu o sistema educacional, no sentido de formar um ser humano, como diriam os gregos, para a excelência. Mas a questão, eu acho que a questão aí, você respondeu, matou a charada. Que, aliás, uma das perguntas que a gente fez aqui na nossa pauta, educar para a vida ou educar para uma profissão, né? O que é? Depende, cara. Depende da pessoa. A profissão faz parte da vida. Não, sim, mas depende do... Se houvesse... É uma falsa... Eu acho que é uma falta de dicotomia, exatamente. Você não tem... Por quê? Porque a profissão faz parte da vida, entendeu? Claro. Então, mas o que eu quero dizer assim...
O ensino técnico. Eu acho ruim o intelectual que demoniza o ensino técnico. Ah, não, porque isso é coisa de... Sim. Né? Ah, isso é coisa pra peão e não sei o quê. Às vezes o cara simplesmente vai ser um puta de um eletricista e um cara que faz bem o trabalho dele. O presidente acabou de falar que nenhuma mulher se interessa por um ajudante geral. Uma fala mais preconceituosa do que essa eu não conheço. Não, e aí qual foi a manchete? A manchete é assim... Lula eleva a educação. Eleva a educação. Não é que ele falou mal do ajudante, ele fala que a educação é importante, viu? Não falou mal do assistente geral. Ele está criticando as estruturas opressivas do capitalismo que dão valor ao homem segundo a sua posição social. Isso é uma imposição burguesa. Não, mas Lula está certo. Só para completar o raciocínio... Ainda chamou mulherada de prostituta de tabela, né? Interesseira. Menina interesseira. A mulher só fica o cara que tem grana, não fica com assistente geral. Eles são homens de caráter, são cara honesto, são um bom pai, nada disso conta. Não. E o contrário também. O cara que é mais técnico, que acha, não, porque também tem aquela galera da direita, não, é ensino técnico que se dane. O cara não precisa de coisas filosóficas do espírito que se dane. Não é nenhum nem outro, cara. Não é nenhum nem outro. A gente tem que lembrar que o nosso Senhor veio como carpinteiro. É um ensino técnico, de certa forma. Só que ele veio com o espírito, exatamente. Não, então, e ao mesmo tempo, o carpinteiro naquela época, o sujeito que aprendia carpintaria, ele não aprendia assim, isso aqui é um serrote, isso aqui você mede. O carpinteiro sabia astrologia. Eu não tô zoando porque ele entendia o simbolismo, a forma, não sei o que, o simbolismo cosmológico, cacete. Então, assim... E hoje os caras estão voltando com aquela coisa de escola integral e juntar uma coisa na outra, só que é uma coisa mambembe, porque é uma coisa que, vamos juntar. Ele pega uma matéria aqui, matemática, junta com português, olha, no livro tal ele falou que 2 mais 2 são 4, pronto. Já juntou matemática, é uma coisa rasa. Eles fazem uma coisa que a gente fazia antes, que o ser humano já fazia, e transforma, só que sempre num nível baixo. Por quê? Porque o espiritual saiu. E eu vou dizer uma coisa, a pessoa que é formada, que ela foi formada na concepção clássica, ela, por exemplo, não cairia nem no estudo maluco da OCDE que o Arthur citou. Que eles falaram assim, primeiro, eles presumem que o fim último da educação é gerar desenvolvimento econômico. Aí eles falam, olha, quanto mais dinheiro você põe na educação, maior o desenvolvimento econômico. O que eles constataram ali? Que países que têm mais dinheiro na educação têm um desenvolvimento econômico maior. Mentira. Correlação e causalidade. Você tem uma correlação, né, a causalidade. Eu posso, por exemplo, tomar um sorvete de morango no dia que eu ganhei na loteria. Quer dizer que toda vez que você tomar um sorvete de morango... Olha, 100% das vezes que eu ganhei na loteria, eu tomei um sorvete de morango. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ô, Lucão, eu não quero deixar romantizar, mas se eles tivessem feito isso, pelo menos, assim, de forma honesta, vamos fazer uma correlação, eles tivessem errado, cara, eu seria um dos caras mais felizes do mundo. Não é isso, não. Eles sempre souberam que essa correlação não funciona. Eles precisaram vender essa história, vender essa ideia, porque era necessário formar mão de obra. Então o cara falou assim, olha, nós precisamos de uma economia planificada e planejada, precisamos de tantos advogados, precisamos de tanto engenheiro, precisamos de gente trabalhando, entendeu? Se você pegar, por exemplo, o boom dos engenheiros no Brasil, da década de 80 até 96, e aí quando acontece isso? É quando começa o processo de privatização, e por exemplo, na Telebrás, para quem é mais novo aqui, talvez você não se lembre, Lucas, mas a Telebrás era uma companhia única de comunicações e ela usava sistemas analógicos. E aí precisava de engenheiro para fazer a substituição inteira dos sistemas analógicos por digitais. E aí o cara falou, o Brasil não tem mão de obra, precisamos formar essa gente. Então, assim, toda essa ideia da OCDE é para o quê? Zonas de influência econômica, usar a educação para definir as zonas de influência econômica, e nessas zonas de influência econômica, os interesses de cada país serem representados. Mas ninguém queria que o Brasil tivesse uma educação para se desenvolver e competir com a Europa. É muita ingenuidade você achar que os Estados Unidos, a Inglaterra, na época do Império Britânico, a França, o negócio da mesa, assim, gente, como é que a gente ajuda o Brasil a competir com a gente? Vamos ensinar eles a fazer foguete? Não, vamos ensinar o cara a montar o foguete que vai chegar lá desmontado, que eu vou vender para ele. Né? Então, assim, se fosse a correlação, seria fantástico. Pelo menos o cara teria errado com uma honestidade. Não. Por isso que é estúpido adotar esses regimentos externos, né, supranacionais para sua educação. Quem devia pensar nisso para o Brasil deveriam ser esses caras que estão lá, né, nos conselhos, nessa porcaria.
Porque assim, eu não vejo... você acha que é ruim, por exemplo, a gente hoje tem uma agricultura forte. Sim. O Brasil investir, por exemplo, em incentivar as pessoas, mais engenheiros agrônomos. Não é ruim isso, né? Por si. Não, pesquisa, o Brasil tem Embrapa, né? Fiz um vídeo da Embrapa outro dia. Mas veja, cara, só, esse é um ponto. Eu não separo, eu já acho que tem algumas maldades. A maior maldade que tem são essas ideias que são coladas, são fáceis, né? Na lógica, se chama falácia de funda. Sabe a funda do Davi com a pedrinha? E com pouco se consegue muito. É exatamente isso. O cara vem e fala assim, o que você prefere, educar para a vida ou pro trabalho? E aí você começa a dizer, não, mas eu também tenho que ter uma educação que o cara monte parafuso. Aí você fala, para tudo, velho, para. Não vou complicar a guerra, não. Conhecer, estudar, né? Quando você sabe que você aprendeu, para mim, Arthur, quando você consegue aumentar a sua percepção ou compreensão da realidade. E você vai usar aquele horizonte de realidade. Tanto que o cara que não estuda, a gente fala que é o quê? Tosquinho, né? Ele não consegue ver a realidade. Ele vê um pedacinho aqui, vê as partes. Então, conhecer a realidade e aprender a usar essa realidade para criar. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que significa que o homem é o único animal que realmente é criativo de montar, inventar, transformar. Nós temos essa graça dada. Então, tanto que tem um dado que é muito interessante. Quando você discute lucro, você vai ver a discussão, todo mundo, qualquer faculdade, vai usar 3 grandes vertentes do lucro, né? A marxista e umas outras lá. A realidade, você fala assim, cara, e a cristã? Porque de onde vem o lucro cristão? Vem exatamente de você criar algo novo que vai gerar um valor para a sociedade, qualquer que seja ele, do marceneiro à mesa. Então, há uma criação e essa criatividade, que é exatamente o bom uso da graça que Deus te deu, vai produzir um efeito benéfico para a sociedade. Então, quando o cara vai trabalhar, por isso que os protestantes, nós protestantes falamos isso, não fiquem chateados, mas nós somos sacerdotes o tempo todo. Tudo que se faz para a graça de Deus. Então, o cara trabalha pensando para a graça de Deus. O cara faz a planilha Excel pensando na graça de Deus. O cara produz o 5º elemento, pelo menos eu, porque o resultado você vê que não é, né? Mas eu produzo para a graça de Deus. Então, você fala assim, cara, eu estou entregando isso porque nós estamos produzindo. Então, quando a gente fala de conhecimento, que deveria ser a busca pela verdade no sentido de compreensão maior da realidade. E isso tem a ver com física, com química, com biologia, com medicina, com filosofia, com literatura, todas as áreas. Por isso que você forma o espírito, né? Você forma o cara para ter as potências. O que aconteceu no mundo é que nós temos habilidade sem potência. Porque o cara só quer aprender a fazer parafuso, o outro quer advogar, o outro... E sei lá, você vai fazer o que com isso? Né? E sem o sentido, né? Porque a educação também é mostrar que há um sentido, né, maior na vida. Não só religioso, às vezes. A gente é religioso aqui, mas é um sentido espiritual mesmo. A gente, eu sei que você é. Não, mas o espírito crítico, né? Verdadeiro. Mas existe um sentido, mesmo. Eu acho que, na verdade, até o ateu mais que o agnóstico, às vezes. Um sentido em você pensar assim, não, há algo maior do que eu, do que eu, no sentido até de, quando eu tenho filhos e eu vou deixar o meu legado, vamos dizer assim, é algo maior que eu, mesmo que eu acho que quando eu morrer eu vou virar pó. Mas, né? Então, você quer fazer uma coisa boa. Mas o que eu queria dizer é que a gente está discutindo coisas aqui e nada disso do que a gente está falando, que são todas as coisas que eu acho que são válidas para a educação, nada disso está dentro do CONAI. Nada. Tudo que a gente está falando aqui não está sendo discutido lá. O que está sendo discutido lá é que a matemática é a homofobia na biologia, não sei o quê. E essas coisas... Ou seja, mesmo que a gente estiver errado aqui, ou certo, na nossa visão para um lado ou para o outro, porque isso não tá lá. Estão criando gente que então, não sabe. merda. Fala você que depois eu vou falar. Eu queria dizer que essas coisas, elas têm uma conexão, porque, veja, pro cara chegar nesse ponto dele olhar pra realidade, ele enxergar um sentido maior nas coisas, enxergar um sentido maior na vida dele, querer fazer alguma coisa de bom, ele tem que enxergar algum bem na vida. Para começo de conversa. E o ponto de partida do qual parte normalmente o homem moderno não é o de enxergar um bem na vida.
é de enxergar o mal e o conflito. Inclusive, essa educação, da forma que ela está sendo proposta, é uma educação que coloca o cara de frente para o conflito. Você não vai aprender a calcular. Olha, você tem um racismo na matemática. Você tem um racismo. Então, aquela visão do filósofo que ele olha com espanto para a realidade, ele fala, nossa, a realidade é bela, eu quero conhecê-la, né? E ele conhecendo a realidade, ele ama mais e quer conhecer mais, etc. É o oposto. A realidade é ruim, eu preciso transformá-la. Meu Deus, é isso. Mas isso tá uma merda. E transformar segundo o quê? Transformar segundo o nada que ele tem dentro dele, porque ele não aprendeu quase nada. Então ele fica... É o ser humano tentando... Exato. Ele fica... Começou com a educação voltada para o bem, depois voltada para os bens. E agora para o mal. Agora para o mal. É isso né? aí. É isso aí. A questão é justamente essa. Agora, o problema é... Aí que entra um outro problema que é maior, que para mim é o foco. São pais e mães. Esse, para mim, é o grande problema. Educação, cara, tudo. A educação é essa porcaria, a gente sabe já faz tempo. Então não tem desculpa para dizer, eu achei que a escola era boa. A escola, essencialmente a escola no Brasil nos últimos 20, 25 anos é uma bosta, é porcaria, é lixo. Você não aprende nada, você pode jogar tudo que você aprende ali fora. Não vai perder nada. Você pode começar do zero e aprender e ir muito mais longe do que pegar a coisa da escola. Então os pais e mães, o que é problema? A periferia não tem problema porque tem religião. O problema está justamente nesses centrinhos aqui, Vila Madalena, todo mundo muito inteligentinho, Moema, Vila Mariana, que deixam os filhos nas escolas e acham que agora eles estão sendo bem educados. Porque eles têm consciência social. Estão me ensinando muito agora. Cara, tem que apanhar. Eu era racista e não sabia. Para mim, o pior não é a criança. A criança ela é uma massa de moldar na mão da mão desses casos. Os pais que não criam... A tadinha da criança tá dizendo, minha mãe me deixou vivo, a minha mãe confiou nesse cara e eu confio nele. Exato. Eu acredito, digo assim, só conseguimos escapado, porque a gente pegou de todos os lados esse tipo de porcaria. De todos os lados. De todos os lados. Era um pouco menos agressivo. Era menos agressivo, não tinha desse jeito, mas a gente tinha... Pior, era tudo glamourizado. Talvez por não ser agressivo fosse até pior, porque a gente comprava mais. Mais difícil, você ficava mais preso àquilo, né? Aquilo tem raízes. Até hoje eu olho e falo, cara, tem coisa ali que eu fico... eu fico triste de ter que largar, mas assim, não adianta. Você me dá um insight, termine. Então, assim, só que nossos pais tinham um outro tipo... Porcaria também, mas assim, não dá para dizer que a educação dos anos 40 era pior do que a de hoje, não é, entendeu? Tinha muito, era ruim, já era fruto do iluminismo, caramba, mas tinha algo, né, que conseguia manter mas eu acho que isso era no tecido da sociedade, social, que foi se deteriorando. Bom, enfim, aí a gente tem milhões de coisas para colocar. Então meu pai, meus pais, seus pais, você também, a gente escapou disso porque a gente tinha uma coisa em casa que era muito mais forte. Né, um amor ao conhecimento, no caso do meu pai, eu lembro meu pai tinha um amor ao conhecimento, gostava de ler, minha mãe também, mas lia as coisinhas dela, mas cara, também tinha mas uma curiosidade, uma alegria de conhecer. Exato, e essa coisa que eu acho que está sendo destruída na infância, essa curiosidade, essa vontade de querer saber. Tipo, mesmo, eu tô falando assim, de olhar para o céu e falar, nossa, olha que interessante, é um infinito ali. Pô, você já pensou quantas estrelas? Isso não é uma coisa que a escola vai te ensinar, é só uma coisa que você tem com os teus pais, com teus irmãos. Isso é uma coisa que a escola mata, na verdade. Exato. Porque você faz uma pergunta fora do script, tipo exato. Pô, meu pai põe a gente na mesa do jantar e ficava falando de Capital. Eu aprendi assim, eu falei que eu ia superar ele, então eu ia ficar estudando e aprendendo Capital. As capitais. As capitais do mundo. Não o Capital do Marx. Também. Mas aí ele falava, vocês aprenderem logo já superar isso aí. Freud, Marx, a gente aprendeu na primeira infância. Vocês falaram no programa anterior sobre as elites, uma coisa que é muito importante e que até mesmo os nossos amigos esquerdistas vão concordar, que é o seguinte. Sim. Olha, a sociedade ela tem uma desigualdade de acesso aos meios de ação, né? Sim, isso todo mundo concorda. Óbvio. Né? As elites têm mais meios de ação econômica, meios de ação política. Sempre foi assim, sempre vai ser. Sim, exato. Então, olha, daí você sabe que existem certas condições, não são todas, porque a massa tem ainda alguma forma de agir, que são impostas pelas elites. Né? Então, se essas coisas que são impostas pelas elites estão ruins, porque as elites impuseram dessa forma. As elites têm acesso a uma educação que ela é muito eficaz, né? Que é essa educação da Vila Madalena, que o pai larga lá o moleque na escola, ele vai lá aprender loucura progressista, etc. Sim. Aí o moleque é formado com aquela cabeça vazia, ele vai ocupar postos de grande influência em empresas, em repartição pública e o cacete, e ele vai fazer mais merda. Aí os caras estão olhando e falando assim, tá
tá bom. Nós temos aqui uma elite niilista, depressiva, sodomita, maluca, como vocês bem mostraram no último programa. Quem não viu, veja o último programa, tá muito bom. Bonitinho esse menino. E agora os caras estão falando, tá vendo essa desgraça na qual esses caras estão vivendo? Esses caras aqui que estão depressivos, tomando tarja preta, com a tia com bafo de Rivotril, aquela coisa horrorosa. Vamos democratizar essa desgraça e levá-la para a periferia também. Não é isso aí. Então os caras já estão pegando... Mas o lance da periferia, eu acho que você falou uma coisa que é fogo, cara. Porque aí eu já não culpo tanto. É o que você falou, aqui a Vila Madalena é uma coisa. Mas a periferia, pô, a mãe sai às 6 da manhã, volta às 10 da noite. Não tem... Hoje a gente estava comentando sobre isso, só para concluir. Nós temos exemplo aqui, a Cássia. Olha a criação, como é firme a educação que ela dá para as filhas. O Luigi estava falando da diarista dele. Cara, é na rédea curta. É rédea curta. Estava contando algumas histórias. Por quê? Porque tem isso, tem a religião ali que fala mais alto. A Cássia é uma devota. E a moral, evangélica, né? Super devota. Cara, ou seja, não é a moral rígida, é uma educação, como o Arthur falou, direcionada para algo maior, para a glória de Deus, enfim. Né? A minha família, por parte de pai, vem toda da periferia. Meu avô veio lá do Nordeste, meu avô era filho de loirinho, assim. Não, sério. Meu avô era filho de latifundiário. Pô, tem holandês lá em cima. E ele perdeu todas as terras porque ele foi besta, basicamente. Fez besteira, perdeu todas as terras. Não cuidava, queria ficar só na gandaia e tal. Enfim, coisa de filho de rico, né? Aí ele veio lá do Nordeste pra cá, casou com a minha avó, que era uma descendente de escravo, e eles vieram de cima pra baixo fazendo filho e arrumando trabalho. Então passaram por Minas, não sei o que, e terminaram aqui em São Paulo. Tiveram que dormir em igreja, morar aqui na periferia de São Paulo, terminaram lá em Campinas, até hoje moram em bairro periférico, e eu convivo com eles, frequentemente visito. E o negócio é assim, eles não têm condições tão boas, apesar da condição da família como um todo ter melhorado, todo mundo tem a vida, ninguém passa fome, tá tudo certo. Só que a família ali sempre foi muito mais unida, né, do que as famílias de padrão mais alto que eu conheci com o passar do tempo, muito mais unida. Os filhos tinham contato, mesmo que o pai fosse trambiqueiro, saísse, fizesse besteira, tinham contato com a mãe e com o pai. Os pais levavam a molecada para a igreja meio que na marra, ensinavam algum valor, algum temor a Deus. Mesmo eu tendo um primo que se desvia na adolescência, não sei o que e tal. Só que o negócio é assim, eles tinham essa coisa muito mais próxima e no final das contas, essa proximidade fez com que ninguém se desviasse. Não tem um filho dos filhos do meu avô que terminou vendendo droga. Não teve um dos netos que tá vagabundeando, entendeu? Então, é todo mundo muito trabalhador, muito esforçado, apesar do meio, apesar da desgraça que tem em volta, né? Claro. Porque todo mundo sabe que a periferia é mais perigosa, que tem o tráfico perto e etc. Eles têm uma resistência. Tem uma resistência que é muito maior. Eu tenho certeza que se o filho do Faria Limer crescesse em São Mateus, ele já estava morto. Ele não aguentaria aquilo ali, entendeu? É claro que assim, o efeito na periferia, quando não tem esse tipo de valor girando em torno, é muito mais grave do que para essa galerinha de classe média. Porque eles estão mais protegidos. O que eu estou dizendo o que o menino progressistinha vai virar aqui? Vai trabalhar em agência de publicidade, essas coisas. O moleque que cai na periferia, cara, a chance dele virar na Esse menino, filho do Faria Limer, ele tá ali justamente por causa também das circunstâncias. De certa forma, ele não teve essa... Se tivesse... Ele nasceu no niilismo. Porque se ele tivesse nascido naquela família, ele talvez até fosse mais forte para sobreviver àquele ambiente. O objetivo desse tipo de educação é tirar essa influência e colocar a mesma influência niilista maluca na cabeça do moleque que tá lá. Por isso que a educação cristã, ou o cristianismo, é tão problemático para eles. Recebi recentemente alguém comentando comigo que na cidade dela é proibido, a prefeitura proibiu você se despedir dos alunos com vai com Deus, ou Deus te abençoe. É proibido, né? Então, cara,
Proibido rezar em silêncio também. Então, assim, E é isso. Mas isso se você não é... tiver isso em casa, onde você vai ter? Não, tem que ter, e cara. aí é isso. Isso não é tolher a liberdade então, religiosa. é sempre assim, o oprimido sempre dá um jeito de querer virar opressor. Toda essa educação é uma educação profundamente... Opressora. Essas diretrizes da educação são muito mais opressoras do que as anteriores. Cara, que eles dizem que eram opressores. Minha filha de 9 anos. A sorte é isso que você falou. Eu faço o meu papel como pai de falar assim... Com amor. Também não pode ser não pode ser eu ainda falo, embate. seus professores, eles têm as melhores das intenções. Não acho que são pessoas ruins. Não acho que... Algumas pessoas vocês vão cruzar são ruins mesmo. Mas eu acho que em geral não. Mas, cara... Você não leva tudo a ferro e fogo que você aprender lá. E outro dia ela falou, pai... Vieram falar pra gente que a gente é racista e a gente não sabe que a gente é não sei o quê. Eu falei, cara, você não é. Eu tive que ficar um tempo conversando pra ela pra desconstruir essa desconstrução puta que fizeram nada. Um doce de menina que nunca faria mal pra ninguém, entendeu? Tipo, já tava incutindo isso na cabeça. Colocando na cabeça dela. E essa menina com 15 anos vai virar uma insuportável. Se ela não tiver uma criação, vai virar uma insuportável, cara. Exato. Insuportável, ninguém vai conseguir ficar perto. A não ser o grupinho medonho que ela vai fazer parte. Então, assim, o que os caras estão fazendo... E, assim, é uma escola... Não é escola pública, não é... É uma escola privada, uma escola que, teoricamente... como é que é o nome daquilo? Escola sem partido, aquelas coisas. Não adianta, cara. Tá em todos os lugares. Tá em todos os lugares. Se você não faz um papel... a não ser que... Eu não tenho condição de fazer homeschooling, até porque eu sou separado, né? É mais difícil ainda. Mas se eu pudesse, faria homeschooling ou tentaria. Mas se não fizer, se não dá pra fazer, cara, tem que fazer o antídoto. É que nem a picadinha. Se der pra tomar o antídoto, vai... Aquele livro Homo Ludens, você já leu o Homo Ludens do Huizinga? Que é um... Não. E ele mostra, cara, uma das melhores formas de aprendizado é a brincadeira, é a forma... Cara, tá cheio de jogos, durante muitos isso é legal, anos... né? Eu sou legal com eles. Tipo, Exato, isso é legal. Não, mas assim, jogos, eu falo disso porque, pô, em casa funcionou muito. Meu pai era cheio desses joguinhos meio didáticos, de capital, de várias coisas, tipo de animais, assim. Funciona, cara, porque cria curiosidade, você vai atrás. Né? Tem muita, enfim, eu não vou aqui a escola deveria fazer, eu não vou aqui dar fórmulas pedagógicas, até porque eu não tenho. Mas a sua experiência. Mas não, então, o importante é a gente falar a nossa experiência, o que a gente acredita que deu certo e o que a gente vivenciou, porque eu vivenciei a escola, cara. E pra mim, escola era... Cara, eu tinha assim, pavor da escola. De vez em quando eu tenho pesadelo ainda, porque eu voltei pra escola. Sim, caralho, de novo não. Você foi assim também? Eu tive uma escola tranquila, cara. Pra mim... Cara, não, eu tinha horror à escola. Eu não tinha horror, não. Olha, eu tive uma escola excelente, que foi o Santo Agostinho, no Leblon, no Rio, que eu não valorizei exatamente porque a escola era muito boa, muito rígida e eu tinha os princípios errados. Aí eu saí, fui para uma escola mais suave, de qualquer forma eu tive um bom preparo. E a verdade é essa, o time me preparou até para essa fase. Então foi uma boa escola, apesar de eu não reconhecer. Hoje eu reconheço. E depois eu gostei da escola que eu estava e eu realmente, cara, estudei porque eu sentia... Eu vi que, tinha feito uma besteira. Mas veja, olha só, o que você está falando aí, Trelli, cara, eu botei vários pontos aqui que só botaram pontos bons hoje, vocês botaram para pensar pra caramba aqui. Mas você está falando aqui da tua filha, o que acontece hoje é que, olhando de trás para frente, de frente para trás, o que acontece hoje é que o modelo educacional que se adotou, o wokeísmo é a destruição da busca pela verdade. Não se pode buscar a verdade porque eles são relativistas. E aí eles são identitários. E ser identitário significa que são coletivistas. Então o cara, ele precisa ter uma consciência, formar nas crianças hoje, uma consciência identitária, uma consciência coletivista. Então eu vejo meus filhos, por exemplo, a minha filha aqui, de 10 anos, ela não, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Quando eu tinha 10 anos, eu ia numa aula de matemática, eu fui na aula de matemática, como é que ela era feita? Eu aprendi a fazer o cálculo do cubo, tá? 12 anos, o cálculo do cubo geométrico. Só que isso não é suficiente. Ele pegava uma pedra, que era toda irregular, falava, bom, você já sabe fazer o cubo, né? Tá aqui a pedra, calcula o volume da pedra. Eu digo, mas ele não é tudo certinho. E ele fala, bom, esse é o desafio real de uma educação prática, por exemplo, apesar de ser abstrato. Você tem a figura regular, que é o cubo, mas tem uma figura irregular. Como você tira o volume de uma figura irregular a partir de uma figura regular? Então, você tá aprendendo.
que tem a ver com o conhecimento. Por isso que eu digo o seguinte, a lógica, quando fala lógica, o pessoal, lógico. Primeiro, os gregos achavam que o homem não é, a racionalidade não é um dado, é uma coisa que tem que ser construída, elaborada, é difícil, não é inato. Então, o cara chega ali hoje e fala assim, a lógica é a arte de conhecer, a gramática é a arte de simbolizar e se expressar, e pensar. E a retórica é a arte de comunicar. Aí o cara vai lá e destrói a verdade, não tem mais lógica, porque você não vai mais conhecer. Eu vou confundir os símbolos e vou deixar apenas a retórica, que eu vou mudar de nome, vou chamar de storytelling. Então, assim, aí o cara vai e posta a consciência coletivista, entendeu? Agora, quando eu olho isso, eu acho que é um processo puramente espiritual. Porque eu digo que o iluminismo é o grande marco dessa divisão de ideias que estão todos aí. Porque para trás, pega o Platão, por exemplo, lá Platão, né? O cara falava assim, a minha raça é de ferro, e ele estava olhando para trás, preocupado com a raça de ouro, que é mais ou menos aquela ideia. Pô, tinha homens com virtudes e nós estamos cada vez pior, que é a própria ideia do pecado, né? Então, apesar de Platão não ser um cristão per se, ele bateu na trave ali várias vezes, ele percebeu várias coisas do cristianismo, mas ele não tinha Cristo, né? Óbvio, né? Depois. Mas ele conhecia e falou assim, cara, como várias pessoas nessa época, o homem está se degradando, a degradação é um efeito, nós estamos caminhando para uma degradação total. Quando vem o iluminismo, o cara olha e fala assim, vamos romper com o passado, esqueçam, esse homem de ouro que vocês estão procurando está no futuro, está lá na frente. Aí entra o consumidor, a moda virou um grande educador, né? É a próxima séria, próxima moda, o homem que vai evoluir. A próxima tendência ideológica, né? Então, assim, o iluminismo esse rompimento, para mim, ele foi muito claro. E aí, por exemplo, o que acontece quando os caras destroem a educação? Nesse rompimento, os caras têm um problema, que não foi só virar a chave. Porque se tinha uma coisa chamada, na década de 40, como o Carlão botou, você fala, pô, tudo bem, foi 1789 a Revolução Francesa, o iluminismo, parará, ok, mas as ideias não são implementadas na manhã seguinte, né? Isso é um efeito. O professor, ele era um representante da civilização, entendeu? O cara falava latim, ele falava grego, ele sabia ler os grandes clássicos, ele era um representante da civilização ocidental. Ele deixou de ser esse representante e virou o quê? Um facilitador. Porra, aí, cara, aí você fala, qual o problema que tem hoje? É o professor que fala, não tem verdade, né? E aí eu digo, destruir a lógica, destruir a gramática, destruir o representante da civilização, baseado aqui nesse homem do futuro. Aí, quando o Lucas fala que os caras querem espalhar essa depressão, que foi o ponto que eu notei aqui, ele está completamente certo. Mas por quê? E esse é o problema do CONAI. Eles estão transformando a escola em psicoterapia obrigatória do governo, é tudo psicológico. Como é que você se sente? Entendeu? O menino tem um problema mental. Agora, veja, o que está se formando é uma massa de inúteis. Uma massa de inúteis. Isso é malthusiano. Isso está lá no Malthus. O Malthus é um plagiador do John Adams. John Adams não, esqueci o nome do cara. Hoje eu estou com a memória ruim. Também está tarde aqui, não é igual vocês que trabalham aí cedo, eu trabalho mais, tá tarde. Mas o cara é um plagiador. E ele pega esse pensamento do cara, mas eles falam o tempo todo sobre uma massa de inúteis. Quem são os inúteis? São os que não só consomem e não conseguem produzir nada socialmente relevante. Como é que eles estão acabando com essas pessoas hoje? Com a pegada de carbono, com ambientalismo. Com a ideia, com ambientalismo, deixando as drogas, sexo. Então, são uma massa de novo. Estão indo até mais direto, né? No Canadá, é mais fácil você eutanásia, um suicídio assistido do que um tratamento de câncer. Se você é deficiente, demora mais tempo para você ter o tratamento. Até que custo. Agora, é uma questão assim, justamente, é tão ideológica que é isso. Ela tem as raízes, o pensamento revolucionário, a raiz é o iluminismo e a Revolução Francesa. Aí chega o nosso amigo Marx, né? Que aí constrói todo o arcabouço teórico dessa galera, que é o seguinte, a luta de classes, o mundo sempre teve opressores e oprimidos. O que é o pensamento progressista? O pensamento progressista é aquele que não vê no passado nenhuma virtude. É sempre sempre no futuro. Ou seja, é uma geração de pessoas que não têm nenhuma base cultural sólida. Por quê? Porque o passado sempre foi opressor. Platão era um homem branco, cis, hétero. Como é que ele poderia falar? Hétero... exato. Bem lembrado.
Nossa, você é homofóbico. Como eu adoro Platão, pô. Eu leio Platão, caramba. Porra, uma das maiores obras da filosofia é o cara querendo, o Sócrates querendo... Entubar o... Se achegar no Alcebiades, pô. Aí Inclusive o Engels achava que isso era coisa de degenerado aí pros comunistas. Não, mas o comunista raiz, o William Reich acha... O Karl, tem a história do... Enfim, Karl Radek lá, que o Olavo fala. Sodomita que foi sodomizado na cadeia. Mas enfim. Mas aí, então, e aí como é tudo para frente, você não tem o passado. E aí o que eles vão virar? Um monte de gente que quer corrigir o mundo. Exato, esses caras querem corrigir o mundo. Você me deu um insight agora que é meio depressivo. Não, legal. Essas pessoas, se você pensar, pode ser que realmente a gente esteja criando um novo homem. Porque eles são bebês civilizacionais, é como se a civilização anterior... Porque o que somos nós? Nós somos os últimos, talvez, eu espero que não. Sim. Eu acho que isso vai mudar. Eu tô sendo catastrófico, porque eu acho que Deus sempre dá um jeito de resolver isso aí. Mas... Não, tem a nossa linhagem. Exato. Mas o que acontece? Se você nega todo o passado, o que a gente é? A construção de todos. A gente vive em cima dos nossos cadáveres, dos nossos antepassados, a nossa vida inteira. Nós somos, inclusive, governados pelas suas ideias. Sim, e pelos seus mortos. Pelas ideias de homens mortos. Os caras que lutaram em guerras. Marx está morto há quanto tempo? As ideias dele estão governando ali, cara. Inclusive, eu tenho uma inovação, terminei. Não, mas só para completar, exatamente. Se você fala assim, as ideias daqui para trás não valem, é como se você fosse um bebê civilizacional. Então, mas a civilização deixa de ser, ela começa de novo. Se você é um bebê civilizacional, você é uma topeira. Só que ao mesmo tempo que você está fazendo isso com a sua própria civilização, que é um suicídio, você está criando uma inteligência artificial. Então você está, além de se matando a sua inteligência, você está colocando uma inteligência artificial que vai ser já vai estar na sua frente só por ser artificial, porque ela já vai ter aquele conhecimento. Exato, que você mesmo que artificial, mesmo Sim. que artificial? Né, mesmo que não tenha o espírito por trás, né? Ou seja, é o combinação para E aqui, ó, eu tenho uma inovação para todos esses progressistas geniais. Eu gosto muito deles, os progressistas. Os progressistas, vamos ser mais progressistas. Eu vou lançar aqui uma nova ideologia. Eu também concordo. O radical progressismo. O progressismo radical. Essa ideia de progressismo materialista, esse negócio é muito retrógrado. Já faz muitos séculos que isso aí foi inventado, entendeu? Também acho. E a nossa sociedade está cada vez mais depressiva. Nós temos, olha, veja, por exemplo, antigamente não se reclamava de mulher nos filmes. Agora, olha o tanto de jovem anti-woke reclamando da representatividade nos filmes feministas. Verdade. Olha, o progressismo tornou a sociedade mais intolerante, ele é muito retrógrado, ele é uma ideia velha que deve ser abandonada. Isso. Em nome do neotradicionalismo, que é o novo progressismo. Então, progressistas eu já sou contra. Subvertam o progressismo e retornem à tradição. Eu sou a favor de um progressismo. Ele tá tomando uns remédios? O nego chega e fala que a gente recebe dinheiro da KGB e a gente tenta discutir se não é verdade. Olha o que o cara tá falando aí. O cara tá botando o cara recebeu o briefing briefing do Tucker Carlson. Deixa eu ver se esse aí recebeu o briefing do Rafael Machado, que é pior. Então, por favor. Desses caras estranhos. Caiu aqui, depois eu... Não, pra mim tinha que ser diferente. Ao contrário. O neoprogressismo é o seguinte, todo dia a gente esquece tudo que a gente aprendeu a vida inteira. Todo mundo bebe na calça, bebe. Pronto. Outra, mas eu tô concordando com você, é o seguinte, eu tenho esperança, e tenho tido muita esperança. Vou te falar por quê. Como você falou, Deus dá o seu jeito. Você hoje, muita gente fala pela internet de inúmeros jovens, inúmeras pessoas que estão voltando a falar Tomás de Aquino, que a verdade é objeto do intelecto. Cara, vários. Mas não é só a internet. Eu estava andando outro dia aqui em Lisboa, aí passei em frente a um colégio gigante, chamava assim Colégio São Tomás. Eu falei, essa eu vou ver. Parei, marquei um e-mail, peguei o e-mail, marquei, tive com a diretora. E ela falou, o colégio é recente. Veja só, são 20 anos, mas é recente para a história, né? Do colégio, 20 anos. Eu falei, começaram com quantos alunos? 40. Você tem quanto hoje? Hoje nós temos só nessa unidade, mais de 1.700 alunos. É um crescimento expressivo. Qual é a visão de vocês? Escolástica,
objeto da verdade, cristã, obviamente católica, né, mas cristão, trabalhando com os grandes clássicos, lendo os grandes clássicos, tendo aula de leitura. Nos Estados Unidos tá pipocando esse tipo de escola. Aqui também, cara. Aqui também. A gente tem, os institutos, São Vitor. O Borborema, lá, os caras estão... Aí o nosso editor me mandou uma live que eu tive que ver, que é uma live do 247, de esquerda, mas estava o Pepe Escobar falando com a Tuz. Falei, puta, aí o cara, veja. Eu falei, vou ver. Mas no meio da live, o Pepe falou de um livro que eu acabei comprando, chama-se aqui, ó, acabou de sair, obviamente, de um filósofo francês de esquerda, né? A queda, né, do Ocidente. A queda do Ocidente. Tá aqui. Aí eu não li. Eu não li. Mas é muito bom, mas minha filha leu. É bom. Não, mas o Pepe, aí ele falou o seguinte, cara, a queda, olha que interessante, um esquerdo, cara, de esquerda, tá? Esquerda lulista, toda, raiz. Ele falou assim, a queda dos Estados Unidos se deu exatamente quando o cristianismo reformado, o protestantismo, que incentivava exatamente a leitura, incentivava o estudo, etc, começou a ser substituído e ser destruído e substituído pelo evangelicalismo, que é esse sentimentalismo religioso, né? Então, ai, meu Deus está falando comigo agora, eu virei profeta, essas coisas. Que aconteceu em todas as religiões, a gente teve também no catolicismo, né? Mas a gente mandou todo mundo para a guilhotina. Não, tem um revival carismático. A gente queimou, desculpa. Mas é uma situação... Vocês têm a turma que fala em línguas, anda nas igrejas. Temos, e eu nem acho de todo ruim, mas isso é outra discussão. Não. Olha aí, ó. Não, mas também acho. Assim, tem seu papel. Mas, seu bando de... Tem no protestantismo também, né? Abaixuras Tantas Nébias, se ele canta lá na praia. Aí, tá vendo? Parece música... Cara, isso parece música da Clara Nunes, velho. Pelo amor de Deus. Ele tomou uns... Eu não queria falar. Parece samba da Clara Nunes, essa baixou a Beth Carvalho aqui. Tá tendo movimento, sabe? Tá tendo movimento educacional. Tá tendo um movimento educacional de voltar ao estudo sério, entendeu? Que tá buscando a verdade, cara, que tá buscando os grandes clássicos. Mas por isso, por entender que aquilo faz parte de uma civilização, de um conhecimento. O cara não quer ser um bebê civilizacional, mas é uma briga, porque no final é isso mesmo, o cara quer apagar o passado, formar robôs e implementar a pedagogia do clone. Esse é o objetivo do progressismo, que é o coletivismo. É o que ele quer. Primeiro identitário, depois ele junta aqui, né? Então vai fazendo essas separações, depois junta aqui. Vamos arrumar confusão? Não, deixa a nossa turma. Vamos. Vocês gostam de arrumar confusão com os amigos. Vocês arrumam com todo mundo, velho. A nossa turma tem duas turmas. A nossa turma. Eu não tenho turma, eu sou da mamãe. A nossa turminha. Hoje eu sou da patroa. Eu vi um post no Twitter que diz assim, muito engraçado. No Twitter no X. Agora é X. Eu vi que era assim, alguém citou alguém que eu não sei quem é. Então, assim, desculpa você aí que disse isso originalmente. Bem preciso. A esquerda tem partido. Nós, na direita, temos uma turma de coaches e influenciadores. Boa. E dentre esses coaches e influenciadores, dentro da direita, já que a gente tá falando de educação, a gente tem dois extremos. Tem um espectro, não é todo mundo assim, não tô dizendo que é todo mundo puta, tem gente boa, etc. Mas você tem a direita Lusíadas, e você tem... E a direita arrasta pra cima. A direita Lusíadas e a direita arrasta pra cima. A direita arrasta pra cima tá naquela vibe do vamos ganhar dinheiro e não sei o que, e o marketing digital, e o caralho, arrasta pra cima e resolva todas as suas neuroses em 30 dias. Sim, isso tem bastante. Aí você tem do outro lado a direita, deixem disso, ignorem a política, vamos aqui ler Camões. Eu sou mais dessa aí, eu gosto. Mas assim, eu acho que Camões... Calma lá. Camões Baby. Os caras estão pedindo pra ler... Camões Baby Light. Camões não. Aí calma aí. Que é a tua turma, do Santo Tomás de Aquino, não é a turma do Camões. E aí tem essa galera, você tem esses dois extremos. Né? E eu não tô dizendo que não tem que ler Camões, não tô dizendo que não tem que ganhar dinheiro. Porque... Lucão, a gente tá onde? Na terceira via? Ou a gente tá... Isso aqui é totalmente direita atomista. Eu sou esquerdista. Ele é direita. Ele é duguinista. Nova resistência. Os caras botam todo mundo na mesma vibe, mas esse aqui é o Nova Resistência. A gente não tem nada a ver com isso. Eu sou subversivo. Porque nós somos plurais.
Nós três somos um bando de velho que só quer tomar um álcool no final de semana, ver o jogo do Coringão, para quem é Coringão, que sou eu, Carlão, ou o Flamengo do Rio. Vamos. Acabou. Fazer um churrasco, ver minha filha dar um beijo e acabou, cara. Não quer... A gente tem isso. Agora, essa direita aí realmente reacionária vem do Lucão, vem dessa turma aí. Você tem esses dois extremos, e tem também o Bolsonaro. O Lucas é parte da direita anti-alegre. Eu sou a direita. Eu sou o Lucas. Sou filho da dona Iris. Então, mas o ponto é o seguinte: existe uma histeria que a galera tende a se agrupar. Minha pátria, minha família, pra política, pra alta cultura, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou aqui me isolar aqui nos clássicos, eu sou muito superior a tudo isso e eu estou para além da política porque eu sou um sábio aqui, olha aqui, estou lendo Platão e meu filho tá passando fome. Essa aí eu assino, eu tô também tô dentro dessa. Eu só não faço porque eu não posso, mas... Vocês estão falando de muita besteira. Vocês estão falando de muita besteira, mas e o STF? Tem uma coisa que assim, olha, todo mundo tem que se educar. E todo mundo tem que viver na realidade, basicamente. E todo mundo tem que viver na realidade. Só que então, a realidade é assim, nem todo mundo nasceu com os mesmos talentos. Exatamente. Tem o cara que tem que estar lendo o clássico. Sim, entendeu? não, mas ele tem que a ler o função clássico. dele. O cara que está... Agora, o problema é o seguinte, há uma falta de respeito justamente ao conhecimento. Ao conhecimento, porque assim, esse cara que está lendo, que foi o caso do Olavo, é que o Olavo é uma personalidade que não dá para entrar, mas o cara que está lá, tipo um Sidney Silveira, que para mim é um dos caras mais sensacionais, assim, eu acompanho tudo dele, eu gosto muito do que ele escreve, do que ele fala, e ele tá lá fazendo seu trabalho de tomismo, estudando a fundo o negócio, escrevendo livros que não é para qualquer um. O cara que pega esse livro, que está num patamar abaixo, ele pode tentar pegar e traduzir essas ideias para o nível dele. E, e aí, se houvesse esse respeito, todo mundo conseguiria passar a mensagem de uma forma... Para todas as camadas. O problema é que o brasileiro, aí não é uma questão de direito, o brasileiro quer aparecer ele. Ele tem que ser o autor das grandes ideias. Ele não pode falar, foi fulano que deu essa ideia. Não, ele tem que mostrar para todo mundo que fui eu. Eu sou o cara que dei essa ideia. Você pega esses caras que estão na... Moedo, cara. O que esse cara podia estar fazendo pela educação, em reestruturação de vários... criando institutos? Não, o que o cara quer? Ele quer ser o presidente. Né? Então, falta muito essa questão da humildade de saber qual é o seu lugar. Entendeu? Você tem que saber qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar e que o lugar do outro... Sim, e que o outro tem um lugar dele. E a importância do lugar do outro. Inclusive o cara que está no Congresso. É que depois de um certo tempo na vida, você começa a entender que o sujeito não está no lugar certo. Então, e aí você tem que começar a explicar para ele, meu amigo, vaza daí. Faça outra coisa. Não é aí que você tem que estar. Ou faça isso depois, agora não. Eu tô falando que assim, a gente vê casos, no ano passado, com a questão do Duguinho, eu percebi muita gente que está fora do lugar. Muita gente falando com um ar de superioridade e assim, com uma imaginação moral pior do que uma criança de 5 anos, entendeu? Então, eu acho que, no fundo, cara, o cara que está envolvido com a política, o cara que está envolvido com o Camões e o cara que está a raça para cima, todos têm que estar sabendo... tem que ter eu não gosto de autoconhecimento, porque é uma coisa meio aquelas coisas, conhece-te a ti mesmo. Eu cansei de ser ambiciosa. Eu desisto de evoluir profissionalmente e pessoalmente. Aceitei que nunca vou alcançar a minha melhor performance. Não, o cara tá refutando o Sócrates já. Não, no cu do oráculo de Delfos. Estamos falando, sai do seu lugar. O cara começou a refutar Sócrates. Não tô falando isso, tô falando de autoajuda. Tô zoando. Só observação. E essa questão do autoconhecimento é mega perigosa. Porque eu falo autoconhecimento, e se você for um ser profundamente detestável, aí você encara no seu autoconhecimento que você é um bosta gigante e se mata. Porque, então, o autoconhecimento pode ser perigoso, calma. Assim, o autoconhecimento tem que chegar no nível de falar assim, Deus, por favor, não deixa eu ser eu mesmo. Tira esse eu de mim. Não, mas eu acho que a palavra não é autoconhecimento. Eu acho que é aquela humildade de você falar assim, de você perguntar para Deus, eu acho, principalmente as pessoas que acreditam como nós, e eu tenho feito isso e tem me ajudado muito. Por isso que amanhã eu tô saindo do Quinto Elemento. Não, brincadeira. Eu falo assim, Senhor, qual é o meu lugar?
me mostra. Se eu tiver no meu lugar, no lugar errado, me tira daqui. Não só no trabalho, na vida, em geral. Tipo, se eu estiver fazendo a coisa errada, me tira. Mesmo que eu reclame, que eu fale que você tá errado, não sei o quê. Porque, assim, no fundo, eu vendendo o curso ou fazendo o tomismo, eu tenho que estar fazendo o papel para qual eu fui orientado, criado. Então, assim, no fundo, o que vai fazer uma grande mudança no país, no mundo, vai ser, claro, se você tem talento ou se você tem a vocação para participa pra caramba. O Kim, por exemplo, é um cara que tem vocação para participar. Sim, não tem nada a ver comigo nesse sentido. Para fazer que é o trabalhinho dele. Faz o trabalho, tem vocação. Ele acha que é Deus, mas tudo bem. Ele não deveria achar. Os loucos também precisa achar o lugar dele, mas tudo bem. Não, brincadeira. Mas ele faz o papel dele. Não é o meu papel, com certeza. Por isso que a gente sacaneia, brinca. Eu sou músico. Mas o seu papel é um papel diferente. O papel do Lucas é diferente do nosso. Sim. E assim, tudo bem, vamos aí. O lance é quando o cara fica... Porque vocês aí, vocês não sabem nada. E é um profundo... Aí é o se superar mesmo. E aí o sacrifício, talvez seja o maior sacrifício do nosso tempo, é amar o próximo. Sim. É o maior, cara. Então, assim, tem que ter esse amor. Cara, a pessoa é detestável, mas assim, as atitudes dela são detestáveis. Se Deus deu vida a ela, é porque ela não é detestável. Digo mais, e se Deus está mantendo ela viva, é porque alguma coisa boa dá para fazer. Alguma coisa pra tirar. A gente... E eu digo mais, vou repetir pela terceira vez nos programas. Aquela frase, você ama a Deus tanto quanto você ama o seu pior inimigo. É isso aí. Ou seja, o tamanho do seu amor a Deus é o tamanho do seu amor ao seu pior inimigo. Ou seja... Olha aí, claro como você ama pouco. Mas é claro que assim, somos homens decaídos, somos seres humanos decaídos, e tem hora que você olha para aquele óbvio, não, sim. Não o cara que te fecha, mas o cara que degola 10 crianças. Sim, desculpa, sim. O cara que te fecha, você não pode... Mas o que eu quero dizer assim... Desmedidamente nervoso. A gente precisa ter essa humildade de olhar pra gente e falar... É justamente o que faz o cara olhar pra você com superioridade? É não saber isso, que ele é um... Como a gente, exatamente, como todos nós. de nós. E aí, nisso tem uma dimensão. Nós estamos na democracia, a democracia é um modelo de governo no qual os cidadãos participam. Tá, o cidadão pressupõe que ele é civilizado, a civilização pressupõe uma educação. Né? Então, para você participar da democracia, você tem que ter uma educação política. Precisa. Para ter uma educação política, você tem que saber ler. Você tem que entender alguma coisa da sua cultura. Não é só ler. Você tem que ter uma prática. Se você não tem uma prática religiosa, você tem que entender pelo menos o que a prática religiosa faz significa na sociedade. Faz nas pessoas. Então, é uma coisa que, assim, eu acho que no final das contas, a educação ela começa mesmo, né? E aí é uma espécie, que toda educação é uma espécie de autoeducação, por mais que você aprenda com os outros, né? Porque você tem que buscar o cara, você tem que ouvir, enfim. Ela começa no silêncio. Ela começa quando você cala a boca, você olha para o que eu estou vendo, quem é que está vendo o que está vendo, e aí você começa a se dar conta, pô, eu tenho esses problemas, eu tenho conta para pagar, o governo está me atrapalhando nisso, naquilo, a minha mulher está me atrapalhando naquilo, meu filho está me atrapalhando, fulano está me ajudando nisso. Não me atrapalha em nada, hein? Não me coloca em confusão aqui, fulano me ajudou com isso, como ele pensa? Cara, fulano me ajudou com aquilo, eu tenho essas capacidades, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, e dali a pouco você começa, no silêncio. Isso você não vai fazer scrollando o TikTok, scrollando os stories do coach que está respondendo a caixinha e etc. Você vai fazer em silêncio. E você vai ver quais são as coisas que você pode fazer agora, quais são as coisas que você gostaria de fazer depois, quais são as coisas que você não pode, quanto tempo você consegue estudar, quanto tempo você não consegue, o que dá pra você fazer. E aí você começa a resolver alguma coisa. Isso mais é difícil, hein? Isso é uma treta. Todo dia tem que fazer isso de novo. Algoritmos. Você falou o silêncio, né? Pô, cara, agora eu fiquei triste com o nosso editor, pô. Você só aprende no silêncio. Filha da só aprende no silêncio. Nossa, Excelente, a gente só aprende no silêncio. O cara não para. Ô, Eric, te amo, cara. Eu tava tirando um cochilo na salinha ali do lado com enxaqueca. E ele falando. Não, eu acordei assim. O cara com o pé batendo ferrado. Não tem um remedinho que dá pra... Tipo assim, né? Não. Tadinho. Carlão, mas digo o seguinte, concordo com vocês, digo que, para mim, como eu disse no início, o conhecimento significa você ter uma maior percepção acerca da realidade, da verdade, né? E aí, eu acho, eu só digo que nessa época que nós vivemos, existe um grande tabu que nós temos que derrubar, um grande tabu, que é você criticar a ignorância dos ignorantes.
como se criticar a ignorância dos ignorantes fosse uma ofensa e não um ato de amor. E eu digo, criticar a ignorância dos ignorantes não é uma ofensa, é um amor. Ofensa é manter o ignorante ignorante. Sim. Então, então o que acontece hoje, quando a gente fala do aspecto educacional, que estão falando do silêncio, da introspecção, que eu acho que falamos isso até, acho que foi no da Elite, que só do cara começar a entender que nem todo o pensamento dele é verdadeiro, já significa que ele vai sempre pensar, peraí, eu estou pensando algo correto, e fazer a crítica a esse pensamento. E, obviamente, em algum momento ele vai para o transcendental, ele transcende a tudo isso, começa a buscar sentido nas ideias abstratas, não por serem abstratas, mas porque são elas que ordenam a vida. Então, o problema que eu vejo hoje na questão do conhecimento, da gente estudar e da gente, de fato, ter uma sinceridade sobre o estudo da realidade, é que as pessoas ficam ofendidas achando que a crítica ao pensamento é crítica à pessoa. Isso é generalizado, isso virou uma pandemia. Né? Então, assim, nós devemos voltar a dizer com carinho, com amor, com cristianismo, com caridade, mas sem perder, que também é um problema. As pessoas acham que o fato de ser cristão amoroso ou caridoso significa que você não tem incisividade, que você não tem combate. Não, você tem que ser combativo. Firmeza. Mas dizer para o cara, olha, defender as virtudes. Cara, criticar a ignorância do ignorante é um ato de amor. E aí é um outro problema que é utilizado muito hoje. As pessoas falam assim, mas existem diversos pontos de vista. Sim, se tem um elefante, cada um está olhando em volta do elefante, nós, através da construção do pensamento, do debate, da lógica, que é a arte de pensar, de conhecer, da gramática, que é a arte de simbolizar, e da retórica, que é a arte de comunicar, nós estamos descobrindo que é o elefante. O problema é que tem um cara a quilômetros de distância olhando um chimpanzé. E o cara fala, vocês precisam respeitar o ponto de vista sobre o chimpanzé. Sobre o elefante. Sobre o elefante, que ele chama de elefante. Você está chamando de elefante e chimpanzé, mas é o meu ponto de vista. Então, essa ordenação do conhecimento, que foi o grande avanço da Idade Média, o grande avanço desde os gregos, do Platão, lá de trás, o cara vem ordenando, nomeando, Aristóteles, o cara pensando, metafísica, o pensamento, que é o pensamento. Quando chega no nominalismo, no relativismo, e aí entra essa grande divisão de que o passado não serve para nada, e o grande homem estar a vir no futuro, que eu tenho que viver o presente e arrancar dos meus sentimentos a verdade, meu camarada, aí é a granada final do que a gente está vivendo. Então é isso, a destruição da educação está por aí. Por isso que eu sempre digo, cara, a maior formação de drogados, depressivos, marginais é a escola brasileira. Exato. Também uma fase bombástica para dar um bom corte e arrumar um processo. E de certa forma é isso mesmo. Salvem seus filhos das escolas. É isso aí. Não tem muito para onde fugir. É isso aí. É isso aí. Bom, legal. Eu acho que tá bom, né, cara? Legal, eu tô querendo ir no banheiro. Vamos acabar. Deem o like e vejam os programas citados. 11 horas da noite. Vejam os programas William, você já tá livre? Pode vir me pegar. Então, venham pegar o Carlão. Muito obrigado. Esse foi mais um Quinto Elemento, agora sobre educação. O CONAI, que foi um show de horror. Eu tô segurando a piada desde o começo. Que diabos é CONAI? É o genitivo de Cona? Puta. Piada sobre latim. Eu nem cara, entendeu? Não dá. Que declina, aí fica ai. E aí, Cona é vagina em português de Portugal. O único que tá rindo dessa piada é Tomás Aquino. Não tá. Eu aposto que não tá. Eu tenho absoluta certeza que ele tá se revirando lá no céu. Só um pontinho aqui que eu esqueci de falar. Depois dessa piada, São Tomás pegou a Aurélio e fez assim... A gente tem um grupo. Ele veio com a borrachinha e falou assim: Senhor, posso dar uma olhadinha no livro da vida? Só pra dar uma olhada aqui. Eu com liquid paper. Não, a gente tem um grupo que é um pessoal, principalmente escritor, mas tem de tudo lá. E as pessoas são mais ou menos. Tem de tudo lá. Né, são mais ou menos de direita, mas tem muita gente mais para a esquerda, tem de tudo. Tem de tudo. E tem muita discordância lá, tem discordância.
E o negócio é tão civilizado porque são pessoas educadas, bem educadas. Sim. E as pessoas realmente discutem e buscam uma verdade. Que eu estava falando isso, parece que a gente viajou no tempo, para os anos 90, em que as pessoas simplesmente discutiam, não se ofendiam. Que aquilo que você falou, né? A pessoa se ofende pessoalmente quando você diz, você está errado por causa disso. Meu Deus, não para e pensa, pô, será que eu estou mesmo? Pode ser que eu esteja. Olha, realmente eu estou errado. Onde eu percebo isso, essa é a música, velho. É porque se É a formou música. O sujeito tá lá ouvindo a crítico. porcaria do... Desculpa, tava ouvindo a porcaria de um sertanojo, sei lá do quê. Aí você tenta mudar o som, colocar um rock. Eu não tô falando colocar música clássica. Lá vem você quer ser metido. Meu amigo, tu tá onde, bicho? O que você aprendeu da vida, velho? Eu quero ir no É porque banheiro. a gente formou o espírito crítico sem instrumento intelectual. Então, o jovem, não é só o jovem, até os adultos mais recentes, o cara ele é chamado a criticar, a ter opinião, a se posicionar, mas ele não tem o critério de régua para montar aquele posicionamento. Porque se não existe bom ou mal, como é que você vai fazer a régua? Se não existe certo e errado, aí o cara fala, não, deixa eu ver o que eu acho. Você acha? Baseado em quê? Então, o fundamento do pensamento vai pro saco. Quando você tem um grupo de WhatsApp em que as pessoas, mesmo que elas discordam, mesmo que tenha uma visão marxista, o outro tem uma visão, sei lá, de religião judaica, confucionista, islâmica, você pega, esse é um excelente exemplo, você pega um bom professor marxista, cara, a discussão é sensacional. O exemplo, pega a entrevista nossa com o Rui Costa, é um cara que ouviu, a gente discorda do cara ideologicamente, diametralmente. Mas é um cara que ouviu, é um cara que rebateu, é um cara que discutiu do ponto de vista da teoria marxista. Cara, no final ele foi lá e vamos comer um pão. Ele não chegou e falou, pô, tô puto com vocês, vou embora, você me ofendeu, vocês são contra mim. Não, porque vai um debate intelectual. Você pega um bom filósofo... Depois ele mata. Cara, não, mas só na Revolução, só na Revolução. Pega na Revolução, mas pega bom, depende, né? Também se a gente ficar com a arma por último, de repente, já dado que ele falou sobre esse assunto, a gente pode corrigir uma defesa, né? Mas, enfim, brincadeira. Mas o cara, você pega bons filósofos, eu digo sempre, cara, eles passaram a vida discutindo, cara, escrevendo cartas. E ninguém ficou magoadinho, né? Ninguém fica magoado. Eu não tô chateado que você discutiu sobre a minha premissa. Essa é a essência do problema educacional também, entendeu? É espírito crítico sem instrumento intelectual. Então o cara quer criticar, fala assim, você já estudou sobre o tema? Quantos livros? O Olavo falava isso, né? Quantos livros você já estudou sobre o tema? Né? Qual o teu horizonte intelectual disso? Me conta, quais são os autores que você leu? Isso é ofensa pessoal pro cara nunca mais falar com você. Vai cagar, né, velho? É isso aí. Eu quero mesmo ir. Estamos lá. Até depois, Arthur. Até o próximo Fique com Deus. programa. Fique com Deus, você também, ouvinte. Tivemos Valeu, extras gente. hoje. Eita, lasqueira. Maravilha. Obrigado. Até mais. Até mais, Arthur. Valeu. Mesmo. Até ano que vem. Até ano que vem. Até. Dum